Olá, bem-vindos ao Cinemarda e mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. E meu convidado hoje é o Caio Pimenta, lá de Manaus, do site e também do canal no YouTube Cine7. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Marta? Prazer imenso. Tô muito honrado, né? Venho acompanhando o canal há um tempo, vejo essas entrevistas e aí, poxa, quando eu recebi o convite, realmente foi um prazer imenso. É um prazer imenso participar, então muito obrigado pelo convite. Não, e obrigado a você por estar participando. Então vamos direto ao ponto. Qual é seu filme de cabeceira? Ah, vou ser bem óbvio, não, vai ser Titanic mesmo, que é o filme do início da minha cinefilia ali nos anos 90. Então, foi tipo assim, não sei, foi o filme que te despertou a paixão pelo cinema ou foi a primeira superprodução que você viu? De que maneira esse filme tocou tua vida ou mexeu com a tua paixão cinéfila? Então, ele foi muito marcante, ele foi decisivo, na verdade, para essa minha paixão cinéfila, porque eu tinha quando o filme estava sendo produzido, que era 96, 97, foi o período que eu comecei a me interessar por cinema, porque minha tia, na casa dela, ela era assinante da revista Sete, e lembro que era 97 que eu comecei a achar interessante a revista, né? Eu não assistia tantos filmes e tal, tinha o quê? 9, 10 anos de idade. Mas ela tinha essas revistas e eu achava elas muito bem, assim, bonitas de serem vistas. Depois eu fui entendendo que é diagramadas e tal, Uhum. as fotos eram interessantes e tudo mais. E eu achava muito interessante e comecei a correr atrás, a ver. Ela tinha pilhas e pilhas de revistas, desde os anos, no finalzinho dos anos 80, início dos 90, ela tinha essas revistas. E foi esse período, 97, que eu comecei a me interessar nessa área. Aí, lembro que em 97 tinha uma revista da Sete, que foi em outubro ou setembro, que dizia 15 grandes filmes que você não pode perder de jeito nenhum. E para quem é garoto, que nem eu naquela época, 15 grandes filmes que você não pode perder, uma revista dizendo isso, uma revista bonita, você fala, eu tenho que assistir esses 15 filmes. E o filme de capa era o Titanic, era o principal, aí tinha outros, acho que tinha um do Reviravolta, do Oliver Stone, tinha outros lá, mas esse era o principal. Aí você abria a matéria, já via aquela foto impactante, né, do navio já quase para afundar, mas pendurado assim, aí você, meu Deus, que filme é esse? Aí, bem, chega o final do ano, dezembro, fica aquela coisa muito forte, né? O filme acho que já começa a ser lançado nos Estados Unidos e você começa a ver trechos dele na TV, dos noticiários falando que ele já está é o líder das indicações, ou havia uma grande expectativa em relação a ele. E aí eu começo a falar, eu tenho que ir para minha mãe, né? Eu tenho que ir nesse filme, eu quero assistir muito e tal, fico falando disso. Chega a semana do lançamento, tem a capa da revista Veja, que eu lembro que era o Titanic, mas separaram só para o Titanic. Aí fica mais forte ainda. E aí, quando tem o dia da estreia, dia 16 ou 17 de janeiro, acho que é dia 16 de Uhum. janeiro. Ele E estreou no aí, Brasil aproximadamente 3 semanas depois da estreia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele estreou na semana exatamente, de Natal de 1997. Eu lembro bem porque exatamente. eu fui na estreia, eu estava em Los Angeles no dia da Poxa, estreia, eu vi no Chinese Theater. A primeira foi. sessão começou às 11 da manhã. A minha história também foi essa, porque eu também foi na primeira sessão aqui em Manaus que teve no Kinoplex, Severiano Ribeiro na época, né? Porque Sim. depois virou Kinoplex. Aham. Era 1h30 da tarde. É assim, e eu lembro que foi a única sessão em Manaus que o filme não lotou. Tipo, a sala tinha 300 pessoas, para 300 lugares, estavam 200 pessoas. Depois foram 6 meses direto, só filas e filas e filas e filas quilométricas. Eu lembro, e aí é que tá, né? São essas coisas, os detalhes que fazem a gente se apaixonar. Aí é a memória afetiva, né? Eu lembro que a minha mãe eu lembro, se tiver o perfume aqui, se alguém passar com o perfume, eu lembro que foi o perfume que minha mãe usou no dia do Titanic. Eu lembro de detalhes de como é que estava o dia, de como é que estava o céu, estava chovendo. Lembro dessa questão da fila, quando a gente foi comprar, a fila fazia um pequeno L, depois quando a gente sai, tá cheio de gente. Lembro das lojas que tinham ao redor do cinema, que já era cinema de shopping. Enfim, e lembro de ter ido, aí depois, outros meses, eu ficava, assim, meus amigos no colégio, eu era na terceira, quarta série, tinha uns 10 anos,
Eles ficaram muito chateados comigo, que eles só falavam assim, o Caio só fala disso, ele só diz que foi na primeira sessão do dia da estreia do Titanic. Ele é uma pessoa insuportável. E aí depois eu fui outras 2 vezes com a minha tia e com o meu pai. Então foi isso, foi criando. E aí eu, durante muito tempo, né, eu ficava falando, é o melhor filme da história, não tem nenhum filme melhor do que esse, eu não sei o quê. Então, e aí, curiosamente, né, hoje você falou do canal do Cine7 no YouTube, o canal fala muito de Oscar, né, é o tema principal, né, no Uhum. site a gente explora outras coisas, mas ali no YouTube é só Oscar. E o primeiro Oscar que eu assisti foi justamente o do Titanic, o de 98, que ele ganha 11 11 estatuetas, que estatuetas, recebeu o 14 indicações, né? 12 indicações, empatado com o A Malvada. A Malvada, né? E o La La Land também, né? Que com É, 14 aham, indicações, indicações. os maiores. E aí eu lembro do boicote do DiCaprio, o pessoal chateado porque ele não tinha sido indicado, o James Cameron, o Rei do Mundo, aquelas coisas todas. Então, quer dizer, foi tudo junto. Foi a cinefilia, foi o interesse pelo Oscar, o interesse pelo jornalismo cultural também. Então, acabou que foi sendo um bolo, e a partir dele, do Titanic, todo fim de semana eu passei a ir ao cinema. Assim, isso aí foi durante uns 10, 15 anos. Hoje eu sou mais seletivo, hoje eu já não vou em todos os filmes porque não tenho paciência, porque tem muita coisa ruim em cartaz, né? Mas então foi um pouco nesse caminho. Por E, isso que eu escolhi Titanic. e você chegou a ver os outros 14 filmes daquela lista dos 15 imperdíveis? Olha, eu assisti quase todos. Acho que, se eu não me engano, tinha Perdidos no Espaço, tinha Los Angeles Cidade Proibida, eu assisti, mas talvez um ou outro eu não tenha visto. Acho que Reviravolta do Oliver Stone eu vi. Mas eu acho que um que tinha lá que eu não vi foi o Flubber, que era com o Ah, eu Robbie sei, com Robin Williams. Williams. Aí eu falei, não, esse aí eu deixei passar, mas o resto eu acho que eu assisti bem. Uhum. A minha experiência também com o Titanic é bem interessante. Eu estava de férias em Los Angeles, fiquei lá na época 40 dias, e na época eu escrevia para a Folha de Londrina, e Legal. eu assisti a estreia. O filme só veio estrear no Brasil em meados de janeiro, o que me deu tempo, eu cheguei a ver 2 vezes lá, e vi no Chinese Theatre, que na época era a Uhum. maior sala de lá, a mais icônica, e eu tive que ir numa papelaria de lá, Kinko's, alugar um computador e criar uma conta de e-mail, coisa que eu não tinha na época, para poder mandar a matéria, porque sairia muito Uhum. caro eu mandar via Telex ou via fax aqui para o Brasil. Sim, Então, a maneira mais prática. E o micro que eu tinha era um micro da Apple que não dialogava com o PC, né? sim. Então, eu rascunhei o texto no papel, à mão, aí aluguei um micro nessa papelaria para escrever o texto. Eu me lembro até do título que eu dei, Titanic de James Cameron, aí a retrancazinha, a gravata embaixo. Quando mais é mais. Sim. Porque eu Boa, boa. acompanhei toda a expectativa Uhum. que foi criada antes da estreia, de que o filme tinha tudo para se tornar um grande fracasso, que poderia falir os Seria o Portal estúdios. do Paraíso, né? Exatamente, um filme que custou na época astronômicos 200 milhões, hoje 200 milhões É não é trocado, né? tanto assim, né? Claro, ainda é muito dinheiro, mas tem Sim. muito filme muito pior do que o Titanic, que eles gastam 300 e tantos milhões. Mas na época ninguém tinha feito um filme tão caro como aquele, tão ambicioso como aquele, contando uma história que todo mundo já sabia o final. Aham, sim. Eu até vi um dia desses um vídeo que o Max Valarezo postou no Entreplano, justamente falando dessas singularidades do Titanic, que é um filme Uhum. que vai contra, aí fazendo um trocadilho bem infame, vai contra a maré mesmo, porque Sim. ele tinha tudo, tudo, tudo para ser um Pra dar fracasso. errado. E Sim. aconteceu justamente o contrário, né? Felizmente. E o E é fenômeno interessante. foi avassalador.
E é interessante isso, né? Porque ele. É isso, eu lembro que tinha muito dessa expectativa mesmo de o James Cameron enlouqueceu, estava gastando mais do que podia, brigando com o produtor, ameaçando matar o produtor, né? Porque o produtor queria cortar os gastos e ele estava em cima. E isso era muito, assim, era uma grande dúvida das pessoas, né? E da própria indústria, da crítica, né? Que que é, o que que poderia ser esse filme para Hollywood, talvez fosse um divisor de águas. Agora, você estava falando, né, ele é um casamento muito perfeito de tudo, né? Você tem um diretor obstinado, um diretor que, assim, é engraçado, eu estava até comentando, quando ele passou recentemente na TV, voltou a ser exibido na Globo, né? Passou um tempo na Record, e aí voltou a ser exibido na Globo e virou todo aquele frisson. Eu até coloquei no Twitter, é um filme que é engraçado. Essa obstinação do James Cameron faz com que o filme envelheça e envelheça bem, não envelhece mal, né? Assim, é difícil você achar alguma coisa que, assim, pelo menos tecnicamente, o filme é perfeito, direção de arte, E figurino, é uma coisa, ele tem muito pouco CGI. A sim, maior parte dos efeitos são efeitos práticos, né? exato. Inclusive o próprio navio, né? Que ele refez o navio quase que na escala original, É um pouquinho menor, uma coisa colocou num parecida. tanque gigantesco construído lá na Austrália, eu acho, ou foi no México? Acho que foi no Foi México, no em México, Barra. foi no México, foi no Em México. Barra, exato. E tudo isso, além da longa pesquisa que ele fez, né? Ele fez Uhum. inúmeros mergulhos ao Titanic Foi, original. Então ele em recriou, submarinos seguros, né? exatamente, ele recriou o navio do jeito que o navio era. Ele fez Exato. quase que um novo Titanic. E é E engraçado que eu isso é tava. perceptível no filme. E assim, hoje em dia, isso é lógico, ele ainda faz as loucuras dele com o Avatar, bota o pessoal para ficar mergulhar lá na água por 8 minutos, ele é doido assim, mas talvez a dimensão que ele alcançou no Titanic, talvez ele nunca mais, assim, é raro seria assim, eu vejo, por exemplo, agora o Babilônia do Damien Chazelle, ele conseguir levar aquela orquestra para o meio do deserto, eu falo, olha, isso aí é raro. Você vê, porque senão, se for possível, mete lá um CGI, bota aquele fundo verde e vamos embora. E ele conseguiu fazer isso. E aí você tem um encontro também, né? O roteiro não é grandes coisas, mas é extremamente eficiente. E você tem dois atores que, sabe, são inacreditáveis, assim, a inteligência de ter, assim, acho que parece aquelas coisas que tudo nasceu para ser perfeito, né? Porque ele poderia ter escalado milhares de atores, esses atores só terem feito esse filme, terem sido atores que, olha, acabou ali a carreira deles, e pelo contrário, são dois atores que eram tão talentosos, tão carismáticos, que conseguiram transcender, talvez se tornaram, né, alguns maiores das suas respectivas gerações. Então é um filme que parece que tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo. E aí só queria falar uma coisa, você estava falando das dificuldades de mandar matéria, né? E aí eu estava pensando aqui, é interessante como o Titanic ele está bem no meio do caminho dessa transição do analógico para o digital, né? Porque se você for pegar o próximo grande fenômeno que acontece, que eu acho que é Matrix, não lembro assim, é de 99, 99, né? 2 anos Matrix, depois. ele já é um filme mais dessa era digital, né? Assim como também naquele 99 louco, né, que muita gente diz que é um dos melhores anos do cinema, teve a Bruxa de Black, que já trabalhava com essa questão do marketing digital, do site próprio. O Titanic, ele estava ali no meio do caminho, porque a gente estava começando na construção dos sites, aqui no Brasil tinham poucos ainda, a tecnologia, você estava falando, tinha que criar uma conta de e-mail, então era algo diferente, não tinha isso. Eu acho que o Titanic ele está nesse meio do caminho interessante dessa transição do analógico para o digital. E o tipo de fenômeno que ele criou é raro, né? Cada vez mais raro também, né? Desses filmes, assim, a gente tem bilheterias bilionárias, mas fenômenos duradouros por exemplo, Barbie agora foi um fenômeno, sem dúvida nenhuma. Mas durou ali esse fenômeno uma semana, 2 semanas. Aí depois ele continua forte, legal, tá fazendo aí 1 bilhão, mas aquela coisa de lotar cinemas e tudo mais, filas e filas e filas, é um fenômeno pop de 6 meses, um ano praticamente, é mais raro. Hoje é tudo Ele, mais instantâneo, né? eu lembro que ele ficou meses liderando as Exato. bilheterias no mundo todo. Até minha avó Uhum. foi ver o Titanic na época do Era lançamento. obrigatório, A né? Era minha avó devia obrigatório. ter, sei lá, décadas que não ia ao cinema. Pois é, ele virou um filme que todo mundo tinha Todo que mundo foi ver, ver, né? todo mundo queria Foi ver. ver.
É um fenômeno mesmo, assim, e assim, a gente tem hoje fenômenos, é claro, Barbie, Os Vingadores, quando estreou o último, mas eu acho que aquele que, porque assim, são às vezes nichados, né? Tem seus nichos, hoje é tudo muito de bolhas, e, enfim, mas o Titanic, ele teve essa capacidade de furar, ele realmente pegou todo mundo, de criança que queria entrar na mar, até as pessoas, sua avó, por exemplo, todo mundo queria ir, né? Era impressionante. Não, e você mencionou algo que muita gente na época, e ainda hoje algumas pessoas fazem esse tipo de crítica ao filme em relação ao roteiro. Aham. Eu não acho eu acho o roteiro simples, mas não Sim, acho um sim. roteiro simplório. Ele Não, não, eu segue a concordo, tradição narrativa clássica hollywoodiana sem dúvida. e ele é bem amarrado. E eu revi esse filme diversas vezes desde a estreia. E claro, depois que você já vê um filme de muitas vezes, você já não dá muita atenção à premissa, à forma como algumas coisas acontecem, aos efeitos, porque aquilo você já viu, já prestou atenção naquilo. E você começa a se concentrar mais em questões que você não deu a devida atenção nas primeiras vezes que viu. E o roteiro, a forma como o filme é contado, a montagem do filme, todos esses elementos são imprescindíveis num filme de 3 horas e 15 de duração. Uhum, E sim, eu revi esse filme tem menos de um ano, e o filme flui, que é uma beleza. sem dúvida. Eu não tem fadiga, não tem barriga. Eu não consigo imaginar isso. Ah, se ele tirasse aquela sequência, o filme ficaria. Não, o filme é Tá bom do tudo jeito encaixado, que né? é. E a história, tudo bem, ela não é uma história assim muito elaborada, mas as personagens são bem construídas. O Jack, a Rose, mesmo as pessoas que orbitam ao redor deles, como o engenheiro que construiu o navio, o dono da empresa do navio, o noivo da Rose, todas essas pessoas, o Fabrício, que tem participações Aham. assim aqui e ali, mas todos são consistentes. Quando essas pessoas aparecem, você se importa com elas, porque São você marcantes, são né? marcantes e isso não é uma coisa fácil de se fazer. É Claro. simples, porque é bem o que o Cameron usou para fazer o pitch do filme, né? Romeu e Uhum. Julieta dentro do Titanic. Resumidamente é isso o que é o Mas eu filme. acho que é que às vezes a gente, assim, eu acho que tem que quando eu falo simples, isso não significa que ele seja Sim, ruim. mas eu Eu acho que concordo, ele é tem, simples, não ele é é simples, simplório. exatamente, não é simplista também. Eu acho que Aham. isso que é interessante, porque ele entende, eu vou fazer aqui um drama complexo, mas não, ele poderia até, se quisesse fazer, mas ele entende que o que ele queria contar, o que ele queria trazer para a tela, aquela história cabia. E acho que está tranquilo, assim. E como você falou, os personagens, todos eles são muito fortes. Aí eu acho que é o roteiro, tem a escalação dos atores também, é Uhum. aquela sinergia que flui muito bem. Agora, eu acho que é, o elenco, para mim, é incrível, mas tem dois pontos, além da direção de arte, figurino, que me chamam muita atenção. A primeira é a direção do Cameron, essa obstinação que a gente já falou, mas o outro ponto é a montagem, porque é inacreditável como é que ele consegue segurar. Eu acho que o Cameron é um caso muito específico disso. Ele consegue segurar durante 1 hora e meia um clímax. Ele, a partir do momento que o navio bate, assim, até o anterior, né? Até o começo da batida, até o final, é um clímax que é inacreditável. Ele imprime uma velocidade, um dinamismo ao filme. Que o filme não para, ele não, ele te segura, ele te prende do início ao fim dessa parte final, né? Porque dá para dividir o filme em duas partes, né? A Globo já fez até isso, né? Sim. Aquela parte do romance e tudo mais, e aí a batida, e aí dali em diante o naufrágio. E ele estabelece isso muito bem, e a capacidade que a montagem tem de desenvolver de juntar tudo aquilo ali que está acontecendo com o romance, com a questão das classes sociais na hora do naufrágio do navio, os absurdos que aconteceram dos botes, e o próprio naufrágio é um negócio espetacular. E a forma como ele dá ritmo a isso é de você prender na tela. É impossível, a partir daquele momento, não se prender no filme. Assim, se a pessoa, não, isso aqui tá meio chato.
O que eu não acho muito pelo contrário, eu acho muito bem desenvolvido até ali, mas dali em diante, o que ele consegue de clímax, e ele fez um pouco também isso no último Avatar, né? Se você for pegar de um ponto a, assim, tipo, 1 hora e meia em diante é uma coisa impressionante, o ritmo que ele emprega na história. Então eu acho que ele tem essa capacidade, é um cara que, assim, às vezes você assiste alguns filmes de ação, os diretores, os montadores, claro, tem uma dificuldade em fazer, às vezes, 10, 15 minutos de uma sequência, ele consegue em 1 hora e meia, e parece que ele faz com uma tranquilidade absurda. Assim, eu fico, assim, às vezes, olhando, como é que ele consegue, assim, fazer isso tão fácil? Ele parece fazer tão fácil, porque é impressionante. Mas é, ó, lembrando o começo da tua conversa, que você falou da coleção de revistas Sete da tua tia, Exato. o Titanic ter sido a grande expectativa daquele ano de 1997. O teu canal se Aham. chama Cine7. O 7 tem a ver o que com isso? Não, não, O não, número não. 7, o 7 de filmagem, foi Sabe, inconsciente. Agora, não, não, não foi, assim, não teve ligação com a revista 7, porque, assim, o Cine7, ele é um site de cinema aqui em Manaus que, assim, é um site, ele casa própria, www.cine7.com.br, ele começou em 2014. Mas antes disso, em 2008, quando eu estava na Universidade Federal do Amazonas, fazendo o curso de jornalismo, eu e um grupo de amigos, a gente tinha um programa chamado Sete UFAM, que passava aqui na TV UFAM. E esse nome, ele surgiu de uma conversa. A gente estava batendo papo, qual é o nome do programa e tudo mais, e aí uma pessoa que não gostava tanto de cinema, não tinha muita ligação, assim, mas ele era do nosso grupo, então ele era produtor, ele fazia as coisas lá. Ele falou, podia ser sete, e alguém falou fã. Aí eu lembrei aí sim, aí eu lembrei que tinha a revista 7, eu lembrei que colava, assim, achava um nome interessante. E aí botou a UFAM. Depois, assim, só para explicar, a gente saiu da universidade e queria continuar com o projeto. Aí veio o Cine, a gente só botou o Cine para frente do set. Mas a pessoa que deu a ideia, assim, foi a pessoa que, assim, não entendia muito exame, nem lembrava da revista. Mas como ele falou, aí eu lembrei também um pouquinho da set, entendia que tinha a ver com cinema e acabou, foi esse o nome. mas o nome da universidade, a sigla da universidade também é um nome legal, né? O fã pode O remeter fã. a fã de filmes, né? Fã. Sim, é uma O boa. Eu estou tão acostumado, mas já que você falou sobre isso, realmente, de fato, faz sentido. Também tem uma boa ligação. Gostei desse insight aí. Então, e na sequência do Titanic, de que maneira o filme abriu tua cabeça para as possibilidades do cinema como arte, como indústria, como entretenimento? De que maneira o filme abriu tua cabeça? Você falou que na época tinha 9, 10 anos. De que maneira Exato. você passou a enxergar cinema após essa revelação que você teve com o Titanic? Olha, o Titanic, ele é o pontapé inicial, certo? Então, como eu falei, você bem ressaltou agora, eu estava ali com 10 anos de idade, então é muito novo, uma criança ainda, mas a partir dali ele me fez despertar o interesse de conhecer mais filmes. Então é nessa época que eu assisto, por exemplo, ainda muito precoce, acho que, mas enfim, não entendendo às vezes todas as nuances, mais Psicose, que eu vou atrás dos filmes do momento também, Armagedon, que sai, ou depois Resgate do Soldado Ryan, aquela coisa. Mas vou procurar também os clássicos, Casablanca. Casablanca eu já amo de paixão. Assim, com 11 anos eu, ai, que coisa linda, maravilhosa. Já E o Vento Levou, não gostei muito. Eu tenho que rever para. Assim, depois eu revi, também não achei tantas grandes coisas, mas eu quero rever para ver se eu consigo gostar do filme. Uhum. Mas ele foi me abrindo essas portas, foi me fazendo querer conhecer mais sobre cinema. Eu acho que esse amadurecimento vem com o tempo, vem com a propriedade, eu acho também, né? Às vezes eu vejo já molecada já querendo ser assim, pode ter até os grandes insights, mas acho que a maturidade, o tempo, a vivência vai te fazendo elaborar melhor as coisas. E aí, assim, eu acho que esse amadurecimento veio completamente quando eu começo a fazer esse Sete UFAM, né, que é o programa na TV UFAM, porque eu começo também a viver um pouco mais a área de cinema que existe aqui em Manaus, porque às vezes não é tão conhecida, não é tão, assim, no Brasil afora, mas tem uma vivência, tem muita coisa que acontece aqui em cinema no Amazonas, tem uma produção ativa aqui no estado,
que está circulando nacionalmente. E na época aqui em Manaus tinha o Amazonas Film Festival, que era um festival, eu brinco que era um festival de Cannes aqui em Manaus, porque ele tinha apoio francês e ele queria muito ser grandioso. Hoje, e na época eu achava incrível, né? Porque aí trazia caras como Roman Polanski, assim, ia do Roman Polanski ao Matt Dillon, tinha essas coisas. E vinha muito, veio o John, o diretor do Duro de Matar, o John John McTiernan, McTiernan. John McTiernan. John McTiernan. Ele veio para cá, então a gente tinha contato Ele com esses fez um caras. filme aí na região, né? O Curandeiro Ele das fez aqui, Selvas, com Sean Connery. exatamente, Foi filmado aí na exatamente. Amazônia. Exato, ele fez um filme aqui. Aí vinham também nomes nacionais, Matheus Nastergalli e tudo mais. Então a gente vai conhecendo um pouco, vai se envolvendo, vai Matheus falando. também fez um filme aí, né? A Foi a Festa Festa da da Menina Menina Morta, Morta foi foi em rodada aí. Barcelos, que é uma produção que feita, esse Festa da Menina Morta é mais ao norte, é em Barcelos, mas é próximo daqui. Uhum. Enfim, aí esse entendimento, esse amadurecimento em relação ao cinema, ele foi, assim, meu TCC foi sobre o cinema, então você vai se envolvendo um pouco mais. Hoje eu participo muito da área do audiovisual aqui no Amazonas, falando de políticas públicas, que eu acho que é uma coisa que a crítica de cinema, às vezes, ela se prende muito na análise do filme, mas não participa tanto das políticas públicas. Acho que a gente, enfim, aí já é um desabafo. Uhum. Sempre quando Não, eu eu posso entendo. falar, eu faço isso. Mas Eu às vezes a também gente não, milito nessa área. é, às vezes a gente não participa tanto de políticas públicas. Agora vai ter a Lei Paulo Gustavo. Isso assim, a gente vê pontos, né? Você estava falando, você faz, a gente faz aqui. Eu sei que o pessoal do Ceará faz, mas ainda não é tão divulgado, tão popularizado. Então, acho que é uma coisa importante que a gente tem que ter. E, enfim, aí foi isso. É essa consciência, é um amadurecimento mesmo, com o tempo, o entendimento, o aprofundamento na área. Você vai assistindo muitos filmes. Eu, assim, aquela época do Titanic, era mais os filmes de Hollywood. Depois você vai se. Aí eu fui conhecendo cinema brasileiro, cinema europeu, cinema asiático, latino, enfim. É um processo gradativo que eu fui. E numa época que, assim, a gente não tinha todos os caminhos como a gente tem hoje, né? Antigamente era Uhum. videolocadora e tudo mais, era baixar um filme demorava muito, porque a internet era lenta, enfim. E hoje não, hoje está tudo na palma da mão, é mais tranquilo. E Caio, conversa está terminando ao fim. Ah, Quem quiser acompanhar o teu trabalho, onde é que te encontra? olha, o Cine7, né? Eu tenho o site www.cine7.com.br, temos críticas, listas, artigos, reportagens daqui, assim, principalmente do cinema da região norte do Brasil. A gente tem esse foco. Que é um cinema que às vezes as pessoas não conhecem, não é tão falado, os artistas aqui, então a gente tem esse foco aqui. Estivemos recentemente no Teatro Amazonas, né, que é um dos maiores teatros do Brasil, fizemos um estúdio em parceria com um streaming daqui de Manaus, Sonora Play, dentro do teatro, no hall do teatro, recebendo artistas, até nacionais mesmo, alguns, como a Adilei Queiroz, recebemos um internacional, que é o Lisandro Alonso, e está tudo no Instagram também, é uma outra forma das pessoas conferirem. A gente está em todas as redes sociais principais: E tem um Instagram, canal no YouTube, Twitter, né? Facebook. Exatamente. O canal no YouTube, ele é um canal que só estou eu lá, mas a gente é o principal que fala de Oscar, né? Tudo é Oscar. Então, Uhum. agora então que está tendo Toronto, Telluride, Veneza, agora começou para valer. Agora porque Temporada assim, de Oscar é aquela coisa, premiações. às vezes. Exatamente, às vezes a gente fica assim preocupado. Eu não gosto de fazer previsão de Oscar em abril. Eu falo no máximo quem podem ser os candidatos, mas tem gente que já fala em abril, aí eu acho exagerado. Mas agora não, agora em setembro já dá para fazer legal. Uhum. Então, todos esses contatos aqui do Caio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Obrigado, Caio. Eu que agradeço. E é uma honra, como eu falei, eu acompanho seu trabalho, Marden, já há muito tempo, então, assim, sempre saber que eu consegui, se você já me entrevistou, então eu já sinto que eu estou fazendo alguma coisa direito. Obrigado e Muito até o obrigado. próximo Cinemarden.